Fala pessoal, começando mais um projeto e como sempre vamos estruturar aqui o nosso HTML. Vou colocar o lang pt-br, vou dar o title aqui que vai ser um modal title e a gente vai começar aqui já estruturando o HTML do nosso modal, beleza? Então aqui eu vou dar um espacinho, vamos colocar aqui uma div. Essa div vai ter uma class que vai se chamar modal, tá? Para a gente poder identificar depois nos nossos tratamentos aí. Eu vou ter dentro dela uma outra div que vai ter uma class que vai se chamar modal-conteúdo, tá? E aqui dentro eu vou ter todo o conteúdo do meu modal. Aqui eu vou ter uma div que vai ter uma class modal-cabeçalho, né? Vou colocar cabecalho, né? Por causa do C cedilha, tá? Abaixo dessa div eu vou ter outra div que vai ser a div class modal, né, modal-corpo, né, que vai ser o corpo aí do nosso modal, textos, né, inputs, o que a gente for colocar, formulários, etc. E aqui eu vou ter a div que vai ser o meu rodapé, então modal-rodapé. Voltando aqui ao nosso modal cabeçalho, né, nós vamos colocar um H2 aqui dentro, né, que vai ser o nosso título do nosso modal. Então, eu vou colocar aqui um H2, vou escrever meu modal. E abaixo eu vou criar um span, que ele vai ser o nosso botãozinho de fechar aí do modal, tá? E eu vou dar uma class para ele que vai se chamar botão-fechar, né? Sem o tio, né? Sem caracteres especiais. E aqui nele eu vou colocar um símbolozinho aqui, ó. E-comercial times, ponto e vírgula, tá? Que ele vai aparecer um sinalzinho de fechar lá, ó. Tá vendo aqui? Então é esse cara aqui, beleza? Voltamos aqui. E dentro do corpo eu vou colocar um parágrafo aqui, né? Uma tag P com o conteúdo teste aqui, só pra gente prosseguir, né? E aqui eu vou colocar dois botões, tá? Então vou ter um botão aqui, ok. E um outro botão aqui, que vai ser cancelar, beleza? E aqui em cima a gente já pode começar a nossa estilização. Então eu vou abrir a tag style aqui, beleza? Então eu vou começar dando um estilo para nossa classe modal. Então eu vou colocar aqui o seletor ponto modal. Dentro dele a gente começa com o atributo position aqui, vai ser fixed, né? E nós vamos ter o top, né? Posição 0 e o left, posição 0, tá? E aí ele vai ocupar 100% da largura da nossa tela e 100% da altura, né? Que é o width e height. Então a gente posicionou ele com uma posição fixa, disse que o top é 0 e o left é 0, tá? E agora a gente dá um background color aqui, vamos usar um RGBA, né? Para a gente poder passar aqui uma transparência. A gente vai passar tudo 0, vai ser preto mesmo, e aí eu vou passar 0.5 aqui, para ele ficar meio transparente. A gente pode olhar isso aqui, ó, tá? Então aqui a gente está preparando o fundo ali, né? Ele vai ofuscar o fundo e trazer o modal no meio. Então a gente vai trabalhar isso. Então eu vou dar um Justify Content Center e um Align Item Center, né? E para isso funcionar, veja que só com isso aqui ele não vai centralizar ainda, tá? Então para isso funcionar eu preciso ter um display flex, tá? Que aí ele vai centralizar aqui o nosso conteúdo, beleza? Então agora a gente vai partir para a utilização da nossa classe, né? Modal-conteúdo. E aqui sim a gente vai ajustar a janelinha ali do nosso modal. A primeira coisa que a gente vai fazer, podemos aqui dar um background color, colocando uma corzinha branca. Logo abaixo vou dar um padding, né? Que é o nosso espaçamento interno de 20 pixels. Um width, que é a nossa largura, vai ser 80%, né? E agora a gente vai determinar uma altura máxima, né, com o max height. Ele não pode passar de 80%. Se ele passar de 80%, a gente usa aqui o overflow, né? Overflow Y, né, que é para altura. E a gente vai dizer aqui que a gente vai utilizar o scroll. Então ele vai aparecer a barra de rolagem ali do lado. Vou dar um border radius aqui de 10 pixels. Se eu atualizar, então já está formado aqui, né? A gente ainda precisa ajustar a disposição aqui, né, dos nossos itens.
Vamos partir para a nossa próxima classe aqui, né? Que é o nosso ponto modal traço cabeçalho, tá? Então vamos lá. Então aqui dentro do cabeçalho, a primeira coisa a gente vai dar um display flex, né? E logo abaixo do display flex, a gente vai dar um justify content. E esse justify content vai ser o space between, né? Que ele vai jogar um conteúdo para cada lado. E align item center. Então agora nós temos aqui ó, o nosso xizinho para fechar e o nosso título do lado esquerdo. E aqui no nosso título, né? Então vamos pegar aqui ele, ó, modal, traço cabeçalho e vamos pegar dentro dele o H2. A gente vai tirar a margem dele, tá? Vamos zerar a margem, beleza? Voltando lá. Agora nós temos o nosso botão fechar, então eu vou pegar aqui dentro do nosso modal, traço cabeçalho, né? Eu tenho o meu botão traço fechar, que é uma classe também, botão traço fechar. Aqui, primeira coisa a gente vai ter um cursor, né? Quando o mouse passar por cima dele, vai alterar o cursor para pointer. E nós vamos aumentar um pouquinho a fonte dele aqui. Deixa eu testar aqui. Vamos pôr 1.6 EM. Vamos ver. Beleza, passa o mouse, ele muda, né? Indicando que é clicável e tal, bacana. Vamos prosseguir. E no nosso modal traço corpo, a gente vai ter um display flex, tá? E também iremos utilizar o flex wrap, né, para dizer que os itens aí, os elementos, né, flexíveis da nosso conteúdo, eles vão poder quebrar as linhas, né? Flex-wrap. Vamos colocar wrap, beleza? E agora nós partimos para o nosso modal traço rodapé. No nosso modal traço rodapé, a gente também vai ter um display flex, tá? Vamos ter um justify content, que vai ser também space between, como no nosso cabeçalho. Vamos ter um padding top, né? Que é um espaçamento interno superior de 20 pixels. Teremos um border, que vai ser um border top, eu vou colocar uma borda somente acima, né? De 1 pixel solid. E ela vai ser meio cinzinha aí. Então vamos usar esse CCC aí. E eu vou ter também um margin top, né? Também de 20 pixels. Então a borda vai ficar, né, ali espaçada, né? Não vai nem ficar pregada no meu rodapé e nem no meu conteúdo do corpo. E agora, né, com o nosso modal aí formado, a gente vai começar a trabalhar as funcionalidades agora. Então aqui eu vou ter um button, né? Vou colocar aqui abrir modal, tá? Então esse botão ele vai servir para chamar o nosso modal, beleza? E eu vou lá no meu estilo lá do meu modal e eu vou colocar um display none. Ele não vai aparecer, né? Ele só vai aparecer quando o usuário clicar no abrir modal, beleza? Então voltamos aqui. Eu vou começar aqui o meu script, né? O meu JavaScript aqui. Então eu vou abrir uma tag script, beleza? Vou criar aqui uma função, né? Uma function que vai se chamar abrir modal. Aqui a gente vai utilizar o nosso document.carrySelector para armazenar na constante modal, né, o nosso modal. Então eu vou selecionar aqui ó, a classe modal e aí eu vou estar capturando o nosso modal. E aqui abaixo eu vou pegar o meu modal, né, .style.display e dizer que o display dele é flex. Então com isso aqui eu vou abrir o meu modal. Então eu vou chamar aqui no on-click do meu botão a função abrir modal. Beleza? Então vamos aqui, atualizar. Então tá aí o meu botão abrir modal, tá abrindo meu modal, né? E aí, digamos que eu tenha mais de um modal, como eu faria para identificar qual modal eu vou abrir? Às vezes numa mesma tela eu tenho vários modais. Então eu preciso resolver isso. Então eu vou utilizar o ID para identificar o meu modal. Então vou dar um ID para ele aqui, ó. Meu traço modal, beleza? E aqui, ó, no meu abrir modal eu vou passar, ó, meu traço modal. E aí eu vou duplicar esse modal, tá? Vou copiar aqui ele, vou colar ele aqui abaixo, vou alterar o ID dele, né? Eu não posso ter dois IDs iguais, né?
E aqui eu vou alterar o título, vou colocar outro modal, vou alterar aqui, teste do outro modal, né? Vou alterar aqui o meu rodapé, vamos supor que seja uma totalização de valores, vamos colocar aqui ó, um total, sei lá, vamos colocar aqui 2.000, formatadinho, R$2.000, né? Beleza? E aqui ó, eu vou receber na minha função o ID do modal. E aí eu vou aqui no meu Carry Selector, né? Vou colocar aqui o joguinho da velha, né? Para identificar o ID e concateno com o ID do modal. Beleza? Posso duplicar esse botão. E eu vou colocar outro botão que vai abrir o outro modal. Então eu vou alterar o ID aqui para outro modal, né? E aqui vai ser abrir meu modal e aqui vai ser abrir outro modal. Beleza? Então, vou atualizar. Cada um tem que abrir. Deixa eu atualizar de novo. Cada um abre o seu modal. Então já está funcionando. A gente já consegue identificar qual modal a gente quer abrir. E agora a gente vai mapear o evento de clique no botão fechar. Então eu preciso mapear o evento de todos os modais que eu tiver na tela. Então eu não vou usar o Carry Select, vou usar o Carry Selector All. E eu vou pegar todos os modais, né? E dentro deles o meu botão fechar. Então tá aqui, ó. Eu tenho o botão fechar nesse modal e no outro modal logo acima. E aqui eu vou percorrer eles. Então vou dar um for each, né? O que o for each espera? Ele espera uma função. E nessa função ele recebe como parâmetro cada elemento, que no caso é o meu botão, né? Com o meu botão em mãos eu vou adicionar a ele o ouvinte, né, do meu evento, né? Então eu vou ter lá botão.eventListener, né, add event listener. Qual que vai ser o evento? Vai ser o clique. Quando eu clicar nele, o que vai fazer? Aí eu passo aqui a função, né? Então é uma arrow function, né, que ela recebe como parâmetro o evento. E aqui eu vou armazenar numa constante porque eu preciso buscar qual que é o modal que eu estou agora. Para buscar qual que é o modal que eu estou, né? Então vamos aqui, constante modal. Então eu preciso, eu estou no meu botão fechar. Então o meu botão fechar ele é um span e ele está dentro de modal cabeçalho, que está dentro de modal conteúdo, e aí sim um modal. Então eu vou percorrer isso. Então eu posso vir aqui tanto botão, posso usar o EV também, que é o meu evento. Então eu vou pegar evento.target, e aqui vai ser parent node, que aí eu vou pegar o pai desse elemento. E aí eu pego o pai dele e o pai do outro. Vou explicar para vocês, tá? Fiquem com calma aí. Vamos lá. Então tá. Ali no meu... Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu span botão fechar. O primeiro pai dele é o modal cabeçalho. Depois vem o pai do modal cabeçalho. E depois vem o meu modal. Eu estou capturando justamente o meu modal aqui. Então aqui, eu com o meu modal, eu altero o display para none, que é o meu botão fechar. Então eu vou ter lá modal.style.display igual a none. Podemos testar isso, né? Vamos aqui no nosso navegador, vou atualizar. Vou clicar aqui no fechar. Meu modal, vou clicar no fechar. Então, por exemplo, no nosso modal aqui, eu tenho um botão cancelar, né? E esse botão cancelar, eu quero fechar o modal. Como que eu faço? Então, a gente vai criar aqui também, né, uma função que ela vai ser uma função para fechar o modal, assim como a nossa função de abrir o modal. Então, nós vamos criar ela aqui, ela vai receber o ID do modal, e a gente pode simplesmente copiar o código da nossa função abrir modal, né, e simplesmente mudar o display aqui, ó, para none, beleza? E aí, ó, antes, né, de vir aqui, a gente tem que chamar ela. Então, no nosso cancelar aqui, ó, a gente vai chamar um fechar modal. Para caso, por exemplo, eu estou fazendo um procedimento dentro desse botão, né, alguma funçãozinha JavaScript, alguma coisa, e no final eu quero fechar o modal. Aí eu chamo a função fechar modal. Aqui eu vou chamar direto no onClick, né, mas só para que vocês entendam. No meu onClick eu vou dar um alert aqui, né, vamos dar um alert só para a gente testar. Então vou colocar aqui, ó, clicou em OK, beleza? Vamos lá no nosso navegador. Eu vou abrir aqui, ó. Então tá, cancelar e OK. OK, ele deu a mensagem, o cancelar fechou o modal, né? Aqui eu só tenho o botão fechar, então aqui cancelar. Vamos alterar esse outro modal aqui, ó, colocando um botão nele também. Então vou colocar aqui, ó, abaixo,
Bom, na verdade, antes vamos colocar aqui ele dentro de um H4, né? O nosso total dentro de um H4, vai ficar mais estilizado aí. E aqui a gente coloca um botão, vamos colocar sair, e ele também vai chamar o nosso fechar modal. Vou passar aqui o meu ID do modal, né? Então é outro traço modal. Se eu for lá agora, atualizar, vamos aqui, ó, veja que o botão ele ficou grande porque está em display flex e aqui eu tenho uma margem aqui nesse meu H4, né, que está o total dentro dele. Veja a diferença do botão. A gente pode aqui, ó, simplesmente colocar um style aqui dentro, ó, e zerar a margem aqui, que você vai ver que o botão vai ficar normal. Vamos voltar lá. Então tá aí, ó. Então é isso, pessoal. Esse finalzinho aqui só para dar uma incrementada mesmo, mas tá aí, tá? Uma forma de trabalhar com modais. E aí eu quero deixar aqui meu pedido, né, para que vocês se inscrevam aí no canal, deixem um like aí no vídeo pra gente. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. Até a próxima.